Queridos, graça e paz. Trago um abraço caloroso da Primeira Igreja Batista de Londrina e vim para Sobral. Eu procurei vir um dia antes, que o desejo era muito forte de estar com os irmãos aqui. E nem se fosse só para vê-los. O pastor Oswaldo falou: você vai pregar. Eu falei, com temor e alegria, né? Então, como é bom estar com vocês, o carinho e essa comunhão, a gente tem aprendido, né, com os irmãos a receber o amor e o carinho. Como o pastor Oswaldo falou, uns 15 dias atrás, eu fiz uma pequena cirurgia de um lombinho que eu tinha, estava entrando na costela, uma pequena hérnia. Aí o médico achou melhor fazer tudo junto, porque são procedimentos que você tem que fazer e gasta e toma tempo. E aí fizemos ontem, fez 15 dias, mas tenho tomado alguns cuidados, mas não foi tão sério assim. Eu estava preocupado realmente pela viagem, porque eu já tinha tido esse convite e era para eu fazer quando eu estive em junho aqui. Mas eu tinha que escolher, eu fazer a viagem missionária com o pastor Cláudio Morandi e com o irmão Emerson, ou fazer a viagem. Então era muito complicado fazer, e a agenda do médico, e aí depois eu tive outra agenda em Foz, e eu falei, eu preciso fazer e tenho alguns compromissos. Então, mas Deus, na sua graça, Ele atuou e me deu a oportunidade de fazer. Então, Ele falou que eu tinha que ficar 30 dias ou 40 dias, uma quarentena. Aí eu falei, doutor, sou meio imperativo, né? Não daria. Eu operei na terça e na quarta eu fui pregar. Mas eu preguei sentado, sem nenhum esforço e graças a Deus, hoje o Carlinhos me ajudou em alguns curativos, que ele achou que estava um pouquinho de secreção, aí já mandou buscar soro fisiológico e outros produtos, mas estou bem. Então a alegria estar com vocês e falar da viagem é uma expectativa grande mesmo, com a glória de Deus. Nós não exigimos nada, mas a igreja vai ter o privilégio de entrar com a contrapartida. A viagem, os irmãos já sabem que cada participante paga a sua passagem. Alguns irmãos da nossa comunidade fazem doações de brinquedo, doce, toda uma logística também, e alguns dão oferta em espécie, em dinheiro, porque a maioria dos irmãos que vêm na viagem são os irmãos menos assim próximos, vamos dizer. Tem um ou outro que tem condição, paga inteira, mas normalmente quem tem mais condição vai para outro tipo de viagem. Mas aí as doações que a gente recebe, a gente compartilha com os menos avantajados. E a contrapartida da igreja é hospedagem e alimentação. Então a gente traz material evangelístico, Bíblia, CDs, panfletos, trabalho com papéis para desenhos, material para as crianças e toda uma estrutura. Então se empenhe orando, pedindo a graça de Deus. A equipe vai estar sendo montada para cuidar da refeição, do lanche, para não sobrecarregar uma só pessoa, que tem o café da manhã, depois 10 horas, 11 horas, mais ou menos, a gente pede um suquinho, um lanchinho, por conta, a gente sai a campo, almoço, à tarde um suco, um lanchinho básico, à noite a janta. Então é importante o envolvimento dos irmãos. Nós não somos exigentes, comida simples, um arroz com batata, um ovo, um bife, um frango, uma carne com mandioca, coisas assim. Então não tem nenhuma reivindicação. Então nós temos que orar, pedir a Deus, porque para nós é bênção. Os nossos jovens e adolescentes voltam para Londrina mais animados, dispostos a servir nos departamentos da igreja, infantil, teatro, louvor, evangelismo, e o privilégio da gente poder semear a palavra com os irmãos daqui. Então, se houver alguma dúvida depois, se der tempo, eu respondo hoje, senão vocês podem entrar no meu e-mail, dagoberto@palavradacruz.com.br, falar com o pastor Oswaldo também, com o irmão Carlos. Eu creio que outras pessoas vão fazer parte dessa viagem. Provavelmente nós vamos ficar de 4 a 5 dias aqui,
e depois nós vamos para Grossos, né? Dependendo do dia, a gente tira meio período de lazer com a turma, para eles descontrair um pouco, porque longe da família, então existe um estresse na viagem também. 3.500 quilômetros, a gente vai sair no dia de ano, dia 1º, a ideia é sair de lá às 18 horas, porque dependendo do lugar, não é recomendável passar à noite ou de madrugada. Então a gente tem uma logística, provavelmente a gente vem por Feira de Santana, Bahia, e depois acho que vem quebrando pelo Piauí. Então tem uma equipe lá cuidando disso. Então orar para que Deus nos guarde, envie as pessoas que Ele quiser, porque a gente fala para a turma lá, a viagem é legal, é gostosa, tem muita coisa boa, mas vai na direção de Deus, porque se você não for na direção de Deus e for dar trabalho, eu despacho você num caminhão de boi. Então ele já sabe disso. Mas normalmente Deus tem cuidado e vai cuidar também, porque se vier, às vezes tem uns azedinhos que vem, mas Deus cuida também, né? Mas é um risco, mas faz parte da proposta que a gente tem, que é para a glória de Deus e para o crescimento, né? Então esse é um aviso que todos têm que estar juntos. Não deixe apenas uma pessoa sobrecarregar, irmãos. O corpo somos nós, e cada um tem dons diferentes, né? E uma das coisas que você vai fazer é orar. E depois você pode vir nas tardes do evangelismo. Teve igreja que a gente ia, irmãos, eu lamentei, o pessoal da liderança não ia, o pessoal do infantil não ia, o pessoal do evangelismo não ia, o pessoal dos jovens não ia, dos adolescentes não ia. Eu ficava olhando e o irmão responsável sofria. Falei, não, irmão, fica tranquilo, ora a Deus, né? Porque ele já estava triste por conta da falta de envolvimento das pessoas. Infelizmente tem acontecido isso em igrejas grandes que nós já fomos, mas eu espero que Aracati vai surpreender, né? Então é um trabalhar de Deus. Muito bem, eu queria refletir com os irmãos Marcos capítulo 6, verso 30 a 44. Então se você vai orar a Deus e falar o que posso fazer, né? Ajudar na limpeza, no lanche com as crianças, na escola bíblica de férias. A gente sai distribuindo CDs, panfletos, Bíblia, visita. Provavelmente a gente vai fazer teatro ao ar livre. Uma hora vai ver isso, né? A possibilidade da gente atingir as pessoas de fora através de um louvor, da banda, através do teatro também e da pregação, né? Talvez o pastor da música da igreja, o pastor Eric, virá conosco, ele e a família. Então vai ser muito bom se ele vier. Se ele vier, a gente vai fazer, se ele vir, a gente vai fazer oficinas de música. Ele é muito bom na música, ele faz faculdade de música, conhece muito. Então dá para fazer oficina, ensinar, falar, e de repente trazer até outros ministros de louvor para participar. Uma forma de envolver. Aí depois os irmãos vão estar analisando quem convidar, as igrejas, como que vai ser a acolhida, né? Então tudo isso vocês vão ter tempo para pensar. Ok? Quero então nesse momento meditar em Marcos 6,30, um texto que tem abastecido a minha alma. E eu queria orar com você agora. Baixe sua cabeça. Querido Pai, obrigado pelo dia, obrigado por esse momento com meus irmãos, pela tua noiva, pela tua igreja que se reúne em Iracati, um povo eleito, chamado pelo Senhor, comprado por um bom preço, alto preço, preço de cruz. Nos dá a consciência da obra da cruz, nos dá o espírito da cruz e nos dá a pessoa e a obra de Jesus de uma maneira profunda e real na nossa vida, como comunidade, como família, como membro do corpo de Cristo. Rogamos ao Santo Espírito que ministre no nosso coração como aprouver a Ti, Pai. Pela Tua graça, me dá o privilégio de ser porta-voz do Teu amor, da pessoa de Cristo, da salvação, do Teu reino. Repreende toda obra inimiga, porque aqui é lugar consagrado a Ti, Pai, e confessamos Jesus como único Senhor e Salvador. Amém. Então, irmãos, vamos proceder à leitura em alguns versos, a partir do verso 30, né? Marcos 6,30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus
e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e avançada a hora, despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhe comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E fizeram, repartindo entre grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu-lhes ao discípulo para que distribuísse, e por todos repartiu também 2 peixes, os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. Que manifestação da graça de Deus. Sobraram 12 cestos cheios. Irmãos, esses discípulos estão no estresse, estão num desafio muito grande. Eles tinham acabado de perder o seu grande amigo, João Batista, o profeta, um homem que se levantou contra o pecado de Herodes e de Herodiana, um rei beberrão, um rei depravado, um rei adúltero, que se une a uma mulher que era esposa do seu irmão, uma mulher sem escrúpulo, uma mulher de baixo escalão, que na sua perversidade e ao ser confrontada pelo pecado, foi tomado de uma ira e de uma irritação, do espírito assassino, homicida, de crueldade contra João Batista. Ele estava preso e naquela festa do aniversário, a dança da morte toma conta. A filha de Herodiana dança na frente de Herodes e ele fica encantado com a sua beleza, com o seu conteúdo de dança, e bêbado, sem nenhuma sensatez, porque o homem bêbado perde o raciocínio, a lógica. Ele chega a dizer a ela que se ela pedisse a metade do reino, ele lhe daria. Era um homem fora de si, porque ele não tinha metade do reino, ele era um tetrarca, ele possuía apenas 25% como rei, porque era distribuído ali. Então ele diz: eu te dou a metade do meu reino, pede o que você quiser. E ela vai e fala com a mãe, e a mãe, na sua maldade: eu quero um prato especial, uma bandeja com a cabeça de João Batista. E assim então, a trágica festa, ou a morte trágica de João Batista. Entendo eu que quando alguém que a gente ama, alguém que a gente admira, a gente gosta, que caminha junto, sofre algum mal, algum acidente, alguma doença, alguma morte, a gente fica triste. O nosso chão parece que fica arenoso. Imaginem João morto porque ele estava pregando a palavra, estava denunciando o pecado, né? Talvez se fosse eu e você, a gente se acovardaria, como muitas vezes a gente tem feito. A gente tem acariciado o pecado, a gente tem escondido o pecado, e a gente não tem confessado o pecado, e a gente não tem tomado posição diante da maldade, da injustiça que se levanta contra Deus. Mas João
era um cara ousado. Talvez hoje Deus tem que nos revestir de ousadia, do espírito de ousadia, como diz a palavra que Ele tem nos dado. E talvez muitos de nós tenhamos apagado. Mas João Batista não temeu a própria vida. Ele encarou o faraó, Herodiana e quem quer que chegasse lá. Não tinha medo. Infelizmente, muitos de nós vivemos acovardados. Talvez é um grande pecado da igreja. E assim, os discípulos estão vendo aquela situação, aquela dor. Perdeu um homem corajoso, um homem ousado, um homem que pregava. E talvez eles pensaram em desistir. Vai acontecer comigo? E eu quero parar e algo assim. Quem nunca pensou em desistir? Eu creio que a maioria. E Jesus vendo o cansaço, a Bíblia diz que eles não tinham tempo também, muito trabalho, muita gente. E Jesus resolve dar férias, dar uma folga, um dia de feriado, um dia de descanso. Eu creio que eles prepararam lá uma boa carne, umas boas frutas e foram para o deserto, um lugar tranquilo, um lugar que subentendia que ninguém iria atrapalhá-los. E eles vão todo empolgados, porque dia de férias, dia de folga é muito gostoso, né? Tá com quem a gente gosta. Tem uma observação, irmãos: Jesus sempre no meio da multidão, Jesus sempre num grupo reduzido, Jesus sempre com os discípulos, e logo mais, se der tempo, a gente vai ver que Jesus se encontra sozinho diante de Deus. As férias fazem bem para nós. Sair da rotina, sair do cotidiano, recompõe as energias, né? Precisamos sempre saber o nosso limite, saber a hora de parar, a hora de começar. Eu me dou o direito, o ano de 2012, final de 2011, 2012, tive problemas sérios de saúde, hormonal, cortisóide baixo. Então tinha dia que eu estava muito indisposto, muito mal. Aí fui fazendo exame, estou descobrindo algumas coisas, estou tratando. Mas tinha dia que eu me dava o direito de ficar recluso, de adiar minha agenda ou de transferir minha agenda para alguém, que eu precisava de um tempo. Eu tenho aprendido a ficar um pouco recluso, porque essa natureza imperativa, né, nos leva a ser muito imediatista, muito ágil, muito rápido, e às vezes a gente consulta Deus tão pouco e tomamos decisões, ações, assumimos compromissos. Eu sou daquele que se assumiu tem que fazer, mesmo que rache. Mas eu tenho pedido a Deus cautela, discernimento, não para entrar na indolência, mas nós precisamos entender, queridos irmãos, o nosso limite. Quando a enxaqueca me pega, eu reduzo a minha agenda. Quando eu não estou bem, eu me dou o direito de ir mais cedo, de chegar mais tarde. E ainda procurar folgar. Estou procurando ainda, é uma coisa difícil para mim. Mas Deus vai trabalhando e vai mostrando. Não queira ser super-herói, não queira carregar o mundo nas costas. O nosso corpo precisa de gente para nós amarmos, gente para nos amarmos. A gente precisa do seio da família e a gente precisa de um grupo mais reduzido para fazer cafuné, para peneirar fumaça, para jogar palavras, não chulas, mas palavras, falar de futebol, falar de pescaria, não tem mal nisso. Então às vezes eu tenho aprendido a falar de coisas que não seja só da igreja. Gosto de falar da igreja, gosto, não é que eu gosto, mas diante dos problemas da igreja, procuro encarar, faz parte, não fugir, não porque eu saiba resolver, mas eu ouço, eu gosto de dar atenção. Quando chega a mim, eu procuro fazer parte da solução, mas às vezes eu dou o direito de falar de outras coisas. Isso não é menos espiritual. Então eu estou olhando esse texto, estou vendo Jesus indo para o dia de férias. Eu estou olhando Jesus olhar para seus amigos que não estavam bem,
estava triste, com medo. Afinal de contas, foi uma morte terrível. Decapitação. Uma cena deprimente. E eles vão para o deserto. Talvez assar uma carne, assar um peixe e comer. Então é importante a gente se cuidar um pouquinho. É importante a gente descansar, ter lazer e estar com pessoas. Outra lição que eu tiro, queridos, é que os discípulos ficaram chateados. Eles precisavam daquilo. E a Bíblia diz que a multidão começou a chegar. Era algo inesperado. E chega gente, e chega gente. E quantos chegaram, meus irmãos? Quantos chegaram? 5.000 o quê? Homens, fora mulheres, fora crianças. É gente, barbaridade. Mas gente que Deus ama. Eu sei que tem gente que não gosta de gente. Eu sei que tem gente que não gosta de criança, não gosta de velho, não gosta de doente. Mas Jesus é especialista em cuidar de gente. Se você olhar para os discípulos, vocês vão ver que as crianças não poderiam chegar até Jesus, que eles mandavam embora, está atrapalhando. E Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos. Deixa vir a mim, dos tais é o reino de Deus. As pessoas sempre estavam rodeando Jesus. Os religiosos gostavam de Jesus, as prostitutas gostavam de Jesus, o bandido na cruz gostava de Jesus, porque Jesus não era chato. Por que tem gente que se diz crente e é chato pra caramba? É implicante. Fica falando da vida dos outros. Aqui não acontece isso, mas em outros lugares que eu passo, eu vejo algumas coisas. Pessoas que ficam apontando o pecado do outro. Fica espiritualizando tudo, não pode falar nada que é pecado. Eu sei, irmão, tem que ter moderação, tem que ter cuidado. Mas os discípulos estão aqui olhando esse episódio, a chatice já veio à tona. A chatice toma conta. Vocês vão olhar que a multidão está chegando e Jesus olha para aquelas pessoas. O verso 34. Viu Jesus uma grande multidão e compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Os irmãos sabem que a ovelha é o animal mais tolinho da face da terra. Se ela comer demais, ela fica tão obesa que ela vai caminhar, ela vira, fica com as suas patinhas para cima e ela não consegue desvirar de lado. E aí ela toma muito sol, ela fica com sede e até com fome. Se o pastor não for lá desvirar ela, ela morre. Ou pode vir um bicho comê-la, morder, picar. Ela não sabe tomar banho, ela não entra em rio, por conta da sua lã, do seu pelo, né? Se ela cair no rio, a sua lã fica muito cheia d'água e ela pesa, ela afunda, morre afogada. Então quando ela for tomar água, o pastor tem que estar olhando. Ela come tanto que aquele mato que está naquele lugar seca, não nasce mais se o pastor não cuidar. Os pecuaristas não gostam de apacentar ovelha, boi e vaca no lugar que a ovelha come, porque ela arranca tudo. Então tem que cuidar dela. E ela é muito tolinha, ela é suja. E Jesus está dizendo, esse povo é como ovelha. É um povo bobinho, enganado. A política estava na podridão, como sempre. Roma, sucateada, roubando, explorando. A religião pondo peso no povo. A necessidade social era muito grande, queridos. Imagine 5.000 homens, fora mulheres. Ali tinha pessoas desempregadas, enlutadas, doentes, largada, separada, traída. O filho drogado, filha grávida, provavelmente. Quanta dor que o povo tinha. E hoje não é diferente. A multidão sofre. Desemprego, problema financeiro, conjugal, marido traindo a mulher, mulher traindo o marido, viúva, que não consegue suprir a casa, cuidar dos filhos. Imagine. E Jesus olha essa realidade. E ele diz, são ovelhas como sem pastor. Eles estão em perigo, eles não estão bem. E Jesus, de uma forma graciosa, ele rompe as suas férias para estar com esse povo que andava disperso como ovelha. O povo sem Deus, o povo sem Jesus, o povo sem Evangelho, como que vai aguentar as provas, meus amados? Como que aquele pai ia ter força para cuidar de um filho que se rebelou,
que foi para o crime, que foi para o vício. Eu atendo semanalmente. A última semana que eu atendi um homem de 40 anos que está traindo uma mulher, queridos irmãos, porque ele disse que perdeu o amor por ela. Ele não é da nossa igreja, ele fez um curso, me conheceu, e aí essa vida de adultério, de prostituição, o tio dele falou assim: você conhece o pastor Dagoberto? Você fala, então, o tio dele não me conhece. Conheceu a mim através dele, falando de mim. Falou, procura o pastor Dagoberto, você fala tanto dele, vai lá. E ele conta a história, então, que a mulher, os anos passaram, 16 anos de casamento, ele enjoou, não gosta mais dela, não tem mais amor, ela não se cuida, ela é indiferente, ele gosta de sair, ele gosta de um happy hour, ele gosta de um forrozinho, ela não gosta. Então ele conheceu uma moça, ele era gerente dela, e ele deu um chaveco, e ela gostou, foram sair, tiveram uma noite encantada, e ele se apaixonou, e aí eles estão juntos. E agora ele está se sentindo culpado, porque ele tem 2 filhas, e a moça deu um basta, ou você fica comigo, que eu cansei de ser a segunda. E aí ele falou, o que eu faço, pastor? Eu não gosto mais da minha mulher. Ele achou que eu ia dizer, larga, fica com a novinha. Eu falei, se o tio mandou você vir aqui, mandou. Eu falei, então, eu só tenho que falar a palavra para você. E ele chorava muito, muito. Que os amigos dele falavam para ele ser feliz, que talvez ele não vai ter outra oportunidade, que o tempo passa, que ele tem que aproveitar a vida. E ele falou, resumindo a história, eu falei, querido, você tem uma vida insaciável, porque você precisa nascer de novo. Você tem essa religião que não funciona na sua vida, amado. Então esse vazio é Cristo. Você precisa de Cristo. E essa natureza podre que a gente nasce, nos engana, faz achar que aquela menina, ele tem 41, ela tem 24. Faz 2 anos e meio que ele está com ela. Que a sua felicidade está na sua cabeça genital. E Deus quer mudar o seu coração. Não adianta eu dar uma moral aqui em você, falar que você é isso, aquilo. Você só está adulterando porque você é um adúltero. Você tem um coração perverso. Aí eu mostrei para ele. Deus quer mudar a sua vida, quer te salvar, quer te dar um novo nascimento, querido. E quando você nascer de novo, você vai amar a sua mulher que está toda assim, mas depois você vai cuidar dela, vai ajudar ela a melhorar. Mas você tem que primeiro nascer de novo. Não adianta eu ouvir falar a culpa é dela. Ele queria que eu falasse, né, eu percebi nas entrelinhas que ele queria que eu falasse, eu não gosto mais dela, pastor. Eu falasse, então, você não gosta? Larga. Falei, irmão, o casamento é uma vez. Agora, se você quer a sua família de volta, você tem que se arrepender, cara. Tem que nascer de novo. Aí você vai amar a sua esposa, mesmo que ela não é a mesma de 20 anos atrás. Deus vai colocar paixão no seu coração, desejo, carinho e respeito. Mas tem que nascer de novo. Eu não vou tratar externamente. Agora, se você quiser a palavra, você vem aqui que nós vamos conversar. Agora, casamento é um só. Agora, você quer ir contra a palavra, quer desgraçar a sua vida? Aí você tem a resposta. Se quiser trazer amante aqui, traz. Não, pastor, não vou trazer não. Eu falei, traz, eu quero falar com ela. Ela é criada sem pai? Ele falou, é. Eu falei, ela é muito carente? É. Eu falei, tá certo. Ela viu você um pai, porque uma moça nova se interessar por um homem casado de 40 anos. Ele falou, não, o pai dela morreu muito jovem, então ela não teve figura masculina. Eu falei, então, mas você não tem que carregar isso nas costas, meu irmão. E eu falei, você precisa nascer de novo. Você precisa da palavra. Uma moça me liga, que a irmã da igreja indicou, pastor, meu chão caiu, minha prima mandou te ligar, descobri que meu marido está usando cocaína, 8 anos de casado, ele tem 31 anos, temos uma vida altos e baixos, ele ganha dinheiro, gasta, quebra, levanta, tal. O senhor me atende? Atendo. Vamos conversar. Atrás do vaso, a empregada foi fazer a faxina, quando passou a vassoura, caiu um canudinho e um cartão onde coloca as carreirinhas de cocaína. E ela chega e fala, você está usando droga? Imagina, você quer me acusar? Você quer me expor para a sua família? Como que você faz isso comigo? Ela olhou para ele e falou, rapaz, você acha que o cara culpando a mulher que tinha armado para ele? Ele falou, rapaz, fala a verdade. Ele falou, não, faz tempo que eu usei. Aí ele foi cedendo. E aí eu falei, vamos orar. Ela chegou lá, falei de Jesus, falei, o Senhor quer ser o seu alicerce nesse momento. Invista um pouco mais, vê se Ele quer ajuda. Não largue agora não. Ela falou, pastor, não sei se eu largo, se eu não largo. Tem 3 filhas. E eu disse, então vamos orar e vamos propor a mudança para ele. E Deus deu graça. Ele é muito católico, não queria ir na igreja,
falar com o pastor, porque um picareta uma vez foi atender ele, enganou ele, a mulher, e ele tinha resistência com o pastor. Aí, eu acho que foi Deus, foi lá na minha sala, e eu sabia, mas não falei nada. Ele começou a abrir o coração. A mulher começou a chorar de alegria, porque ele é muito fechado, muito tímido. Eu dei toda a liberdade para ele. Aí eu falei, mas tem um Salvador. E marquei assim que eu chegar, vou atendê-los novamente. Ele disse que quer mudar de vida, quer amar a família. Eu falei, investe nesse homem, querida, investe nele. Na quinta-feira, uma mãe, toda essa semana que passou, uma mãe me procurou, que a gente está acompanhando, o filho de 35 anos, formado em Direito. A mãe bancou ele até pouco tempo, demorou para tirar o OB, usando droga, cai, levanta, cai. E aí nós estamos procurando ajudar, auxiliar. Olha a dor do mundo, olha a dor das pessoas. Um irmão querido nosso, Guido, o filho, 36 anos, infartou, fez redução do estômago há uns meses atrás, estava perdendo quilo, fumava muito. Começou uma dor no peito, não quis ir no médico. Ai, que dor, foi aumentando, aí vamos levar, chegou lá, infartou. A dor de um pai, a dor do filho dele, de 11 aninhos. Então, irmãos, estou contando essas ilustrações para ver como que há um sofrimento no mundo. E como suportar tudo isso. Só no Evangelho de Jesus. Cristo operando na sua vida, para você não ficar refém da dor. Então quem não tem Cristo não aguenta uma separação, como essa moça falou, pastor, meu chão abriu, pastor, eu não sei se eu falo para o meu pai, para minha sogra, meu marido está fora, ele disse que não sei o quê. Aí depois foi trabalhando. Quanta coisa. Mas eu olho para o Evangelho, olho para a graça de Deus, eu olho Jesus se interessando por essas pessoas. E agora os discípulos estão bravos. Os caras estão bravos, irmãos. Afinal de contas, quando a gente é contrariado, né, a gente fica bicudo. Eu estou me vendo aqui nesses discípulos, porque Jesus está cuidando daquele povo. Vamos ler mais um pouquinho, só para a gente ver. Muitas dores, muito sofrimento. Isso não precisa ser expert na Bíblia. A sociedade mostra isso. E agora, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto esse lugar, e já é avançada a hora. Você consegue ouvir o sotaque desses caras? Jesus, é o seguinte, o nosso dia já acabou, tem muita gente aqui, já está tarde, o senhor acha que não está na hora de parar, não? Como a gente é arrogante, irmãos. A gente quer dar ordem para Deus. Tem religião que fala que você tem que determinar, que você tem que mandar, que Deus é obrigado a fazer. Quando a gente não conhece e não tem Jesus como Senhor, a gente começa a achar que vai mandar, porque não manda. O Deus da Bíblia é soberano. E eles estão aqui entristecidos, quer impor. Eles não têm Jesus como Senhor em primeiro lugar, estão bravos, bicudos, porque todo briguento é amargo, todo amargo é briguento, implicante, não consegue ver graça, não consegue ver que é no momento de acolher aquele povo e que Jesus tem misericórdia de nós, porque esse povo é eu e você. Ele teve compaixão, compaixão significa misericórdia de dentro. Você olha alguém na rua e fala, coitado daquele homem, né? Isso não significa nada. Poxa, coitado daquele homem, vamos pegar ele, vamos dar banho, vamos dar comida, vamos dar roupa. Isso é compaixão. E Jesus teve compaixão desse povo e deu atenção. E os discípulos estão de lado, bravos, porque interromperam a férias, interromperam o dia de descanso, ou seja, tiraram Jesus deles, vamos dizer assim, né? E eles chegam então, Jesus, já é tarde, vamos mandar esse povo embora, vamos mandar, não dá mais, né? Então, como eu disse há pouco, uma das características que o Evangelho coloca em nós é amar pessoas, pessoas que dão trabalho, pessoas que dão problema, amar criança. Eu acho que tinha um monte de gente, de criança gritando, órfão lá, criança correndo para lá e para cá, jogando areia no outro. Eu acho que tinha isso lá. E eles estão querendo ir embora. Jesus, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Está na hora de acabar. E aí, irmãos, despede-os para que, passando pelos campos, manda embora, Senhor, manda embora, porque nós estamos de saco cheio, nós não aguentamos mais. Manda embora esses caras, Senhor.
manda embora porque está na hora. E manda eles comprar pão ao redor aí das aldeias para si que comer. Eu imagino que eles eram missionários. Chegou um pecuarista, um fazendeiro, falou: vocês vão de férias? Está aqui uma ofertinha abençoada, está aqui um lanchinho. Eu acho que eles tinham um lanche, irmãos. Eu não posso acreditar que no lugar de 5.000 homens só tinha 5 peixes e 2 pães. Não está na Bíblia, viu? Eu estou interpretando, não vai falar, o pastor Dagobert disse isso da Bíblia. Não está, eu estou interpretando que um lugar de 5.000 homens só ter 2 peixes, 5 pães, eu acho que tinha mais. E mulher prevenida, você vai sair com seu filho o dia todo, não vai levar nem uma bolachinha de sal? Vai levar. Mas eu acho que os discípulos tinham uma oferta no bolso. Tinha uma ofertinha. Sempre tem uns irmãos abençoados que dão ofertinha. Chega lá, só coloca aqui, e dá para gasolina, dá para comprar um livro. Mas aqui os caras, olha só: Senhor, despede essa turma e manda eles comprar pão. Comprem pão para si. Vocês estão vendo o egoísmo dos discípulos, irmãos, ou não? Vocês estão vendo que eles estão com a cara fechada ou não? Porque quem está com a cara feliz é dadivoso. Está junto. Eles querem mandar embora. E estão dizendo ainda que eles que se viram. Compra pão para si mesmo. Esse problema é seu. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a igreja. Aqui não acontece isso. Mas tem gente que fala: mas como? Isso aqui é problema dele. E olha os discípulos aqui encarnados em nós, né, irmãos? Porém, Jesus respondeu. Jesus sempre dá uma resposta inteligente também para aqueles insensíveis, avarentos, né? Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Quando o cara acredita numa coisa, eu vejo os caras pagando milhões em jogador de futebol. Não é verdade? Eles acreditam naquilo. Eu vejo os caras gastando milhões em boi reprodutor, que dá 60 bezerros, 60 por mês, se eu não me engano. Faz inseminação lá, tira o sêmen, injeta e faz. Milhões. Tem boi que custa não sei quanto, 3, 4, 5, 10 milhões. Muito dinheiro. Eles acreditam naquilo. Agora, falar que é cristão, que ama Jesus, e não investir, tem alguma coisa errada? Como você diz que crê em algo? Se eu acredito em algo, eu dou a minha vida. Eu dou meu tempo, eu dou meu coração, eu dou minha casa. Eu compartilho, eu invisto, eu contribuo, eu dizimo, eu oferto. Ah, mas o pastor faz a sua parte. Quem cuida de pastor é Deus, viu, querido? É Deus que levanta, é Deus que tira. Faça a tua parte quanto o rebanho para a glória de Deus. Agora, os caras não estão acreditando em nada, não estão dispostos a nada. Será que acredita mesmo? Só de boca para fora. Não tem tempo, não participa, não serve, não ama. Manda embora o que puder. Ele não faz nada, mas se ele puder estragar, ele estraga. Você já viu essa pessoa? Que não ajuda em nada, mas na hora de acabar com tudo, é o primeiro que vota, é o primeiro que sai falando. Você consegue ver isso aqui? Ele diz que acredita em quê? Se a atitude dele não mostra nada. Não ora, não lê Bíblia, nunca. Não visita as pessoas. Eu sei que aqui tem os irmãos que visitam, eu tenho feito visita, eu gosto, não pelo dever, né? Pelo amor, pelo carinho que eu recebo. E quando eu não recebo, eu vou no outro canto. Mas quem trata com carinho, eu vou mais vezes, né? Mas tudo bem, estou aprendendo a amar os inimigos, mas não é fácil. Então, irmãos, é que Jesus falou: onde você for, não for bem-vindo, sacode a poeira e vai embora. Mas tudo bem. Então, queridos, se a gente acredita nisso, qual que é a nossa atitude? Ah, mas o quê? Você quer saber se você está acreditando ou não? É a história do bife a cavalo, né? O bife a cavalo, vai a galinha e vai o boi. O boi teve que morrer para dar carne. E a galinha só deu ovo. Então, ela acreditou naquilo. E você? No reino de Deus, você acha que existe cristão plateia na arquibancada? Será? E eu fico vendo os caras que estão dizendo que está ali para servir. Eles estão sendo preparados para ser igreja, sucessor de Jesus, mas eles não querem entrar com ovo, não querem entrar com nada.
E tem gente que fala, não, eu amo Jesus, eu amo a igreja local. Será que ama, irmãos? Será que ama mesmo? Então, para pensar aqui, eu estava pensando, os caras acreditam naquele negócio, ele paga, quanto o Neymar foi vendido? Quanto, irmãos? Mais 200 milhões, né? Se o cara morrer, será que tem seguro? Não sei se tem. O cara acredita naquilo, investe tudo. E a gente não consegue dar 10%, 1 hora, 2 horas, não consegue ajudar no infantil, não consegue ajudar com as crianças, não consegue ajudar no louvor, não consegue. Não investe nos filhos para aprender violão, bateria, para servir a Deus. Porque é peso, é religião. Essa é a fé de muitos. Sem nenhum envolvimento. E agora estão dizendo, manda embora para ele se virar. Eu não tenho responsabilidade, né? Porém, lhe respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Irmãos, eu vejo 2 sentidos aqui. Jesus falando assim, eu vou mexer com eles. Porque se Jesus mandar eles dar de comer, porque eles tinham. Porque ele não faz nada, Jesus não manda nada a gente fazer, sem dar condição, sem a gente poder. Vocês concordam ou não? Se ele está mandando dar. E eu vejo também Jesus falando, vocês vão dar de comer, mas não é baseado em vocês. É que vocês estão tão dependentes de mim, o que vocês têm é para servir. Só que essa segunda opção, ao meu ver, está descartada. Dá vós mesmo. Lembre-se que os caras já queriam despedi-los. Lembra que os caras não estão nem aí com o outro. Lembra que eles estão bravos. E gente brava é terrível, irmãos. Por isso que o nosso velho homem morreu na cruz, né? Graças a Deus. Mas os caras estão aqui. Jesus está dizendo, dá vocês. Dá vocês. Então quando você imagina que, vamos dizer assim, vamos conjecturar o texto aqui. Poxa, afinal de contas eu estou tão poderoso, eu vou ajudar os caras, eu sou o máximo. Eu creio que Jesus queria mostrar isso para eles. Olha, Jesus está mandando a gente, mas ele que supre. O que nós temos é dele. Não era para eles acharem. E aí eles estão discutindo aqui, olha ó. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer. Jesus está de brincadeira comigo. Eu ganhei a oferta lá da irmã, do irmão, e ele quer que eu ponha meu dinheirinho ali. Imagina, eu ia comprar uma camisa nova, um sapato, um perfume, um carneirinho para o final de ano. E ele está mandando 200 dinheiro, rapaz. Jesus parece que não entende. O evangelho é loucura, irmãos. A Bíblia diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. E eles estão achando loucura Jesus ter tamanha atitude. E eles estão dizendo, iremos, eu vou sair daqui para comprar. Rapaz, eu já estou com a minha férias frustrado. Ele combinou uma coisa, tá aí. E quer ainda pegar o meu dinheiro. É 200. É muito dinheiro. Quantas vezes a gente acha que para Deus é muito, né? E eu fico pensando em Malaquias, quando o Senhor falou, leva a sua oferta doente para o governador, ver se ele aceita. Leva lá o cego, o coxo, o manchado. E vocês estão trazendo isso para mim? Onde está a minha honra? Onde está a minha honra? E eles estão achando que para eles era difícil e que eles não estavam dispostos, porque eles estão perguntando, onde estão para comprar pão para esse povo? E lhes disse, quantos pães vocês têm? Vocês estão dispostos aqui? O verso 38. E de ver, e sabendo eles, respondeu, 5 pães e 2 peixes. Volto a frisar, numa multidão de 5.000 homens, mulheres e crianças, será que só tinha isso? Eu acho que os discípulos, no mínimo, tinham, porque Jesus falou, vocês que vão dar o que vocês têm. Mas foi um menino, irmãos, provavelmente convidado de André, que levou nessa viagem, e o menino olhou todo mundo lá, falou, rapaz, só tem 5 pães e 2 peixes, eu tenho que dar. Mas se Jesus está mandando, tem que obedecer.
Ele é o Senhor. Ele perguntou, o que vocês têm? O menino já tirou lá do bornalzinho e falou, aqui, Senhor, está aqui. Eu entendo que nessa atitude do menino, irmãos, nós temos que aprender a ter confiança no Senhor. Achar que quando Ele dá uma ordem, é para o nosso bem. Mesmo que às vezes a gente não entende. E quando a gente entrega os nossos 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, a gente vê a graça multiplicadora de Deus em todo sentido. Às vezes a gente não tem muito não, são 2 pãezinhos, 5 pãezinhos secos, 2 peixinhos, 2 lambarizinhos. Mas Ele compartilha, Ele doa. E o menino teve o privilégio, né? Eu creio que sobraram 12 cestos. Eu acho que ele levou uns 3. Eu acho que ele levou. Irmão. Eu acho que não, porque criança não come cru. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na beira da praia assando. Mas eu acho que ele já veio pronto, meu irmão. A fome é tanta, meu irmão. Quando a fome é tanta, eu já ouvi gente comer terra e falar que delícia. Lá na Coreia do Norte, que é o regime militar dos infernos, que a pessoa ficava sem comer dias e dias. Eles iam na plantação de arroz e comia barro. Endurecia aquilo na barriga, dava uma cólica. Ela dizia, era o melhor prato que eu tinha. Então, mas eu creio que era um peixe saboroso, um pão de qualidade. Agora, o menino entrega, irmão, 5 pães. 5 pães e 2 peixes para Jesus. Esse texto ensina que nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Esse texto ensina que quando a gente guarda para nós, apodrece. Mas quando a gente entrega na mão de Deus, Ele é glorificado. A Bíblia diz, ajuntai riqueza nos céus. A Bíblia diz, granjai amigo com riquezas de origens iníqua. Porque quando eles daqui vos faltarem, eles vos receberão nos portais celestiais. Ou seja, o mundo é iníquo, tudo é iníquo. Mas você usa sua vida, sua renda para a glória de Deus, para investir em pessoas. E esse menino então está entregando o que ele tinha na simplicidade. Está aqui, Senhor. Levou na mão do Senhor. Ele confiou no Senhor. Talvez ter fé de menino, se tornar como criança, é você confiar no Senhor. As coisas mais simples da vida, que são apenas 2 peixinhos e 5 pãezinhos. É depender do Senhor nas pequenas coisas. Não depender do Senhor nas pequenas coisas. Eu tenho aprendido em casa, eu tomo remédio, eu vou ao médico, mas eu tenho aprendido a orar. Quando o filho não está bem, a esposa não está bem, eu falo, vamos orar, vamos ungir. É um mandamento, é uma ordenança. E às vezes Deus cura, pela fé, pelo milagre. E às vezes Deus cura usando remédio. Eu quero exercitar fé nas pequenas coisas em casa. Às vezes meu filho pede algo, fala algo, eu falo, vamos orar. E às vezes Deus provê algo. Esses dias eu bati o carro, e final de ano, um monte de conta para pagar, e aquele risco no carro, peguei um ponto cego e tal. Aí o irmão viu, muito querido, quanto vai ficar? Você já mandou ver? Eu falei, vai ficar tanto, pode mandar arrumar. Aí eu falei para os meus filhos, filho, o papai não ia poder arrumar o carro agora, mas já Deus proveu. A gente fala para os nossos filhos que Deus tem cuidado de nós. E agora eu estou vendo um menino, irmãos, entregar tudo para ele. Talvez hoje você está querendo esconder. Você acha que não é importante, seus dons e talentos. Mas quando você entrega nas mãos de Jesus, Ele faz um milagre. E vidas são abençoadas. E Ele é glorificado. Um menino, ninguém dá nada para menino, né? Mas foi o menino que desafiou aqueles discípulos incrédulos, insensíveis, duros, muitas vezes como eu, como você. E aí então Jesus manda sentar de 100 e de 50. Imagina aquele povo quando vira o jeitão dos discípulos, né? Mal-humorado, chato, falando, vai embora, porque é ruim ser mal recebido. Eles foram lá para receber oração, foram lá para receber a palavra, e é maltratado, ninguém, aquele jeito esquisito, né? Porque só o olhar já fuzila. Talvez o povo está se sentindo bem, falou, vamos embora mesmo, não sei o que e tal. Eu acho que eu ouvi isso.
Mas Jesus fala, vamos sentar. Porque na hora do alvoroço, irmãos, nós temos que sentar. Nós temos que descansar. Porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mais que o alvoroço, o mais que o barulho, o mais que o agito nos rodeiam. Nós temos que olhar, nós estamos assentados em Deus, em Cristo, onde dali flui a nossa paz, a nossa alegria. E eu acho que o povo estava alvoroçado, o povo estava tenso. E Jesus organiza, né? Quando os nossos filhos estão tensos, as coisas estão... Você tem que sentar, conversar. Quando a coisa não vai bem com a equipe, né? Tem que sentar de 100, de 50, às vezes com todos, às vezes com um número menor. E conversar e buscar uma solução, e olhar e orar. É isso que Jesus está ensinando. Vamos sentar? Está muito alta aqui a coisa, vocês estão agitados. Sente-se um pouco. E eles separam os grupos. E agora vamos orar. Jesus está ensinando a depender do milagre, a interceder, ele ora, ele clama. Quando a coisa não está indo bem, é oração, é clamor, é descansar no Senhor. Ele está ensinando que nós temos que nos organizar na caminhada, nós temos que ver como estão as coisas. E depois que o povo sentou, ele pega os pães, levanta a mão para o céu, ora. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. E aí então, irmãos, naquele momento os discípulos ficaram boca aberta. Nós achamos que nós queríamos fazer, e que coisa linda que Jesus fez. João vai destacar esse milagre, irmãos, que aquele povo ficou tão feliz, mas com um propósito diferente. Quiseram fazer de Jesus um político. Quiseram fazer de Jesus rei. Depois você vai lá em João 6, 13, 14 e 15, só estou citando. Porque eles estavam apenas no problema aqui e agora. E Jesus estava mostrando que a carência do homem é de Deus, é de dentro para fora. E eles queriam resolver o problema social. Quantas religiões só querem resolver o problema social? Queriam fazer, poxa vida, Jesus fez tanto pão aqui, provavelmente gostaram do pão e do peixe, vamos fazer ele o nosso rei. Mas antes disso acontecer aqui, Jesus despede os seus discípulos. Os teólogos vão dizer, sabe por quê? Que os discípulos não iriam aguentar a tentação. Porque era muita coisa, irmãos. Eles viviam nos desafios, o amigo tinha sido morto, agora eles assumem o poder político. Imagine a arrogância deles. Nós estamos vendo a disputa no PT, os ministérios, um partido brigando com o outro, outros, eu posso mais, eu faço, e mando e desmando, porque eles são aliados ali, fazem conchavos, e outrora fora do poder, agora entrou e faz do jeito dele, eram brigados, se uniram em nome do poder. Então, eles estão olhando aqui nesse mundo apenas. E aí Jesus, os teólogos vão dizer, Jesus falou, vocês vão embora primeiro. Pode ver o texto, que o verso... ele diz quantos pães, tal. Então Jesus ordenou que todos se assentassem, já falamos sobre isso. Tomando ele os 5 pães, deu-lhes aos discípulos, tal. 42, todos comeram e se fartaram, ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão. O verso 45, logo a seguir compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e a passar diante para o outro lado. Jesus falou, vocês vão embora agora e eu vou ficar. Por que Jesus não despediu a multidão? Ele despediu os discípulos, porque eles estavam correndo o risco de gostar da ideia, de mudar o foco, mudar o rumo da cruz. E aí Jesus falou, não, se eles gostarem da ideia, vai dar muito trabalho, eles precisam ir embora, pegue o barco e vão embora. Aí Jesus despede a multidão. E onde que ele vai depois, gente? Olha o verso 44. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, subiu ao monte para orar, queridos. Preste bem atenção. Ele despede seus discípulos porque ele está preocupado que eles poderiam gostar da proposta, que era uma proposta tentadora, política, como Satanás rouba de nós a consciência da palavra para mudar de foco, para mudar o propósito de Deus na nossa vida, no propósito da igreja. E aí então, Jesus manda eles embora, porque a multidão também não entendeu nada, e vai para onde, irmãos? Para o monte orar. Preste atenção. Jesus passa o tempo todo orando. Você vai ver Jesus orando pelos discípulos, intercedendo, toda a tensão que rodeava ele. Ele passava a noite inteira orando, intercedendo. Ele ia ver um doente, ele orava, via um defunto, ele orava. Ele intercedia e buscava a Deus. Vocês pensam que Jesus foi tentado aqui ou não? Foi. A Bíblia diz que em tudo
ele foi tentado. Sabe qual foi a tentação de Jesus? Esse povo não está entendendo nada. Esse povo está querendo me fazer rei. Eu creio que ele está clamando a Deus. A carne dele está sofrendo, irmãos. Porque se ele foi tentado em tudo, ele foi tentado nas propostas humanas também. E ele está orando por aquele povo. Povo que não entendeu o milagre. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. O Espírito Santo intercede por nós, rogando ao Pai: Senhor, eu morri pelo Dagoberto, Pai, eu comprei ele, ele é nosso. Aí o Espírito Santo vai: Jesus, eu vou revelar mais de Ti para ele. Então ele está orando por nós. Olha como o Dagoberto precisa mais. Então o Filho e o Espírito Santo intercede por nós, porque as tentações são muitas, nós somos fracos. Jesus está orando lá, orando pelo aquele povo que tratou o milagre de uma maneira muito material, muito terrena. Jesus está orando pela sua igreja naquela época, porque ele ficou preocupado. Os discípulos queriam mandar o povo embora. Os discípulos não teve compaixão, não teve amor, irmãos. E os discípulos iriam abraçar a ideia de sair do foco da cruz para ficar ali naquele reduto, sendo que Deus tem muito mais para nós. E Jesus está orando, irmãos. Jesus está intercedendo, está clamando, porque ele está desafiando, diante de um desafio muito grande. Esse texto nos encoraja, irmãos, então, que temos que buscar a presença de Deus, para discernir, para combater o bom combate, para repreender, para entender a palavra, para ouvir Deus, para pedir discernimento. E ele está lá orando, irmãos. E sabe o que acontece? Os discípulos estão remando. Daqui a pouco começa um ventinho, um ventão, e eles não conseguem sair, vira para lá, vira para cá, e vai ficando escuro, e eles estão lá sufocados, com medo. E a Bíblia diz o que, queridos? Jesus estava orando, tendo despedido, subiu para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho, na terra. Lembre-se que eu falei há pouco, às vezes nós temos que ficar sozinhos para ouvir Deus. Lembre-se que esse lugar tinha mais ou menos 14, 16 quilômetros de travessia. Eles já tinham talvez navegado 8 quilômetros. E Jesus está lá no monte, vendo eles com dificuldade. Olha só o verso 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo os discípulos a remar, porque o vento era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Vendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está vendo a sua ventania. Deus está vendo a sua tempestade. Deus está vendo o nosso pecado, aonde que Ele mandou Cristo rasgar o céu e vir nos buscar e nos salvar. Ele não nos abandona. E Jesus está orando. Sabe o que eu aprendo aqui também? Quando você ora, você enxerga além. Eles estavam 8 quilômetros aproximadamente distante de Jesus. E Jesus tem sensibilidade, tem visão, percebe que ele tem que ir lá. Eu vou descer, eu vou lá. Ele está orando. Porque quando você ora, Deus fala com você, Deus revela. Às vezes a gente não tem discernimento porque a gente não busca Deus. A gente quebra a cabeça porque a gente não ora. A gente não quer a vontade de Deus para nós. E agora, quando você está orando, você está conhecendo Deus, você está ganhando discernimento, e você está ganhando vida, força, milagre, para ajudar as pessoas. Ele desceu e foi andando sobre as águas, e chegou diante daqueles caras que estavam no barquinho, sucateados, jogando para lá e para cá, balançando, com medo, aqueles pescadores gritando, apavorados, e quando Jesus chega, ele fala: é um fantasma! Que quando você não está em comunhão com Deus, você vê fantasma, vê tanta coisa, né? Como o amigo do pastor Alexandre falou, quem não crê em Deus, crê em cada porcaria, né, irmão? Fala a verdade. Crê em tudo, menos daquilo que é certo. E eles estão vendo fantasma, porque não está olhando e vendo Jesus. Quando a gente não vê Jesus, a gente vê o sofrimento como castigo, a gente vê a prova como sei lá o quê. Mas quando a gente está olhando para o Senhor, a gente fala: louvado seja o teu nome, Senhor, porque a vida é muito mais do que isso. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela essa prova. Obrigado, Senhor, porque eu sou um peregrino. Faz parte do processo do aprendizado. E Jesus está permitindo, irmãos, a prova, a tempestade na vida dos discípulos. Você sabe por quê? Que quando Jesus estava falando lá, que era para ele servir o povo, eles não entenderam. Foram indiferentes. E Jesus está dizendo: eles têm que conhecer mais de perto. E na tempestade, na ventania, você vai ver que você está mais aberto a Jesus.
Jesus está chegando a eles. Imagine a alegria deles. E eles poderiam falar: como que a gente conhece pouco o Senhor, irmãos? Como que a gente é medroso, como que a gente é temeroso, como a gente é incrédulo, como que a gente dispersa com as coisas. E Jesus está chegando: sou eu, não temas. Talvez tenha um ventinho batendo, tem um tufãozinho, tem um Katrina, tem uma tempestade, tem uma erupção. Jesus é Senhor dos céus e da terra. E Jesus acalma a tempestade. E olha o que diz o texto, irmãos. E tendo despedido, subiu, tal, o 48, 49. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados, com medo, à vista dele. Mas logo falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Foi um dia difícil, pegaram o barquinho, porque Jesus mandou, mas veio a tempestade, o medo veio, ficaram à noite remando e nada acontecia. Muitas vezes a gente fica esperando uma bênção de Deus, uma resposta de Deus, e passam-se anos, meses, e a gente fica ali, mas porque a gente não entregou, a gente não orou, e eles estão esperando muito tempo aqui. Mas Jesus veio ao encontro deles. Tem coisas que Deus manda esperar, tem coisas que Ele manda adiar lá para frente, tem coisas que Ele diz que não vai dar mesmo, mas você vai descobrir isso na comunhão. E Jesus já chega, repreende o mar, repreende a tempestade, acalma aquele coração. Porque mais terrível do que uma chuva forte, do que uma tempestade, é um coração inquieto. A tempestade da mente, da alma, do casamento, da vida, da sexualidade, das coisas que acontecem até nós e que o Evangelho está estendido para a gente. Não temas, não temas, tende bom ânimo. E ele entra no barco e a tempestade acalmou. Sabe por que muitas vezes a gente passa por momentos tempestivos? Porque a gente deixa o Senhor de fora. A gente não busca o Senhor. Mas Ele entrou no barco, Ele entra na nossa vida, Ele traz paz, traz alegria, traz esperança, traz discernimento e nos revela a nós. Irmãos, o problema não é quando a tempestade vem ou não. O que Deus quer ensinar é que na tempestade a gente experimenta a resposta amorosa e misericórdia de Deus cuidando de nós. Como é bom, depois de um dia tempestivo, ter uma palavra de Deus, um refrigério do Senhor. Aí você fala: estou renovado. E agora, eu quero voltar para o primeiro milagre, irmãos, para concluir a nossa devocional. Eu acho que eu já passei da hora. Eu já pulei um monte de coisa. O que nós precisamos ver no primeiro milagre, irmãos, é que Jesus não estava ensinando apenas serem fabricantes de pães, nem padeiros, nem confeiteiros. Jesus estava mostrando que tem uma fome no coração, uma fome de Deus, e que diante do problema da vida, aquilo vai nos exaurindo, vai nos deixando exausto, cansado, oprimido, e só Ele pode saciar a nossa fome. João 6:27. Outra coisa que a gente aprende, irmãos, que o milagre de Deus se dá quando o homem decreta a sua falência. Quando eles reconheceram, não temos nada, tudo bem, o mais que eles mentiram, mas Deus sempre tem a resposta para nós. Deus é o nosso tudo. Eles tinham um déficit imenso. Eles não poderiam, por si mesmo, provavelmente. Talvez você, por si só, você não consegue caminhar mais. Mas o Evangelho é que te sustenta. O Evangelho que veio cuidar de você, veio cuidar de mim. O Evangelho é a provisão de Deus. Alguém pode ler, por favor, irmãos? João 6:27. Amém. Olha só, trabalhar não pela comida que perece, mas pelo pão que permanece.
Jesus está mostrando que Ele é o pão da vida, que Ele veio saciar nossos corações, a nossa dor, veio nos acalmar das tempestades, da noite escura, do barquinho pequeno, apertado, jogado para lá e para cá. Porque uma vida sem Cristo, irmãos, vive à mercê das ventanias do pecado e do mundo. Mas quando Cristo entra no barco, diz a Bíblia que a tempestade se acalmou, e lá no final diz que eles chegaram ao seu destino. Eles saíram de lá frustrados, eles viram algo grande de Deus, mas não entenderam. E Jesus está falando que há um pão verdadeiro para saciar a nossa fome. Olha o verso 31, João 6,31, vamos ler até o 36. Vamos estar concluindo. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, Jesus estava querendo mostrar para aquele povo que tem um pão verdadeiro, vivo do céu, que alimenta, que dá substância, que dá nutrientes, que dá vigor. E eles estavam olhando ali naquele mundo. Quantos de nós estamos cabaleando? Quantos de nós estamos desnutridos? Sabe por quê, amados? Porque nós não temos entregado a nossa vida ao Senhor. Nós não temos nos alimentado do pão da vida. Nós estamos atolados nesse mundo terreno, nessas coisas aqui. E Jesus está falando: eu sou o verdadeiro pão, o pão da vida, o pão que sacia, que alimenta você, que nutre você. Mas a gente tem nos alimentado de tanta coisa, que tem nos deixado raquíticos, anêmicos. Qualquer coisinha a gente sucumbe, desaba. É verdade que nós somos frágeis, mas nós temos uma rocha eterna, amado. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, que desceu para saciar a sua fome, querido. E agora, o verso 53 em diante. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, queridos. Verdadeiramente é a comida, é o alimento, é a bebida que vai nos saciar, que vai nos suster, que nos vai dar saúde, que vai nos nutrir em situações que sugam a gente, que nos remetem para lá e para cá como um mar agitado. E Jesus está falando: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe, essa insatisfação muitas vezes, amados, é que a gente quer nos satisfazer em coisas que não são capazes de satisfazer. Sabe por que essa inquietação e agitação, irmãos? É porque nós não estamos crendo que Jesus está no barco, que Ele está no controle, que Ele está na nossa vida. Eu tenho aprendido, irmãos, que quando eu estou inquieto, preocupado, eu tenho que confessar: Senhor, o que está faltando é me alimentar do pão da vida. Me alimenta, me sacia, Senhor, da sua carne e do seu sangue. Aonde eu olho Jesus sendo esmagado na cruz por nós, para ser o nosso alimento, o nosso pão do céu. O sangue verdadeiro derramado para nos dessedentar, purificando o nosso pecado. Aonde que nós vamos buscar nutriente, irmãos? Aonde, queridos? Não é o problema do outro, não é o problema do governo, não. Teve algumas coisas boas que o governo fez, teve algumas terríveis,
Mas o meu problema é se eu estou sendo saciado pelo Senhor. Tem gente que está se saciando por tanta coisa, irmãos. Por tantas coisas, mas não está, na verdade. Porque Jesus está dizendo que meu pão é a verdadeira comida. Só existe uma forma de saciar a fome, é ter a vida de Cristo. É receber esse amor, essa graça, que vai capacitar você e eu, com a vida abundante dEle. E hoje as pessoas estão tão fracas espiritualmente, calorias baixíssimas espiritualmente, porque não tem a vida de Cristo. Porque Ele está dizendo que Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. O que é verdadeiro para nós, irmãos? E quando eu me vejo frágil, eu me vejo confuso, é porque provavelmente eu estou nutrindo de outra coisa. De outra coisa. Então eu preciso estar debaixo dessa fonte, como diz D.L. Moody. Eu sou uma panela furada debaixo de uma cascata. Eu tenho que estar debaixo dele. José, ramo frutífero, junto à fonte. Junto à fonte. Seus arqueiros deram contra ele, mas ele prevaleceu pelo Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jacó. Gênesis 49, 22. É assim, irmãos, que nós temos que caminhar. Não queira achar que esse mundo vai saciar a sua fome, que não vai. Pode alistar o que você acha que é prioridade, que você ia ser feliz. Muito pelo contrário, vai ser mais infeliz. Porque se a gente não souber usar as coisas do dia a dia da vida, a gente vai sendo engolido, escravizado terrivelmente. E Jesus está mostrando: a minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Para salvar você e eu, para nos curar, para nos dar saúde, para a gente caminhar no mundo terrível, no mundo adoecido, no mundo complicado, de multidões perecendo, e que se a gente não tiver em Cristo e Cristo em nós, a gente vai sendo contaminado também. E aí? Que evangelho é esse que não está funcionando na minha vida? Como que eu vou falar? Mas se alimente do pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos falar junto? Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Viver pela vida de Cristo em nós. Você vai superar os traumas que estão na cruz, as mágoas, as raivas, os ódios, as tolices, as coisas chulas da vida estão na cruz em Cristo. Agora nós somos novas criaturas, para ser homens de Deus, mulheres de Deus, não forte no nosso braço, não é isso, irmãos, é que o forte vive em nós. Cristo é a nossa vida. Eu não tenho força, e eu fiz cirurgia esses dias, eu estava com medo na cirurgia, irmãos. Aí eu comecei a orar: Senhor, o que é isso? Aí para acabar me puseram uma camisolinha, mini saia. Aí eu falei: moço, não vou dançar funk não, o que é isso? Meio aqui pegando aqui no quadril, irmão, negócio de amarrar aqui, aparecendo tudo. E eu tentei descontrair um pouco, falei: moço, eu não estou nem conseguindo pôr. E aí ela veio e me ajudou, falou: agora você tem que ficar nu. Eu falei: não vou ficar não, eu sou do Ceará, eu não gosto disso não. Brincando, cara, ela ria. Mas aí ela falou: vai vir um rapaz. Aí eu falei: não, imagina, eu vou deitar nessa maca aqui e esse cara junto, eu indo para operar. Aí eu vi que eu estava com medo. Aí entrei no quarto lá para tomar as anestesia. Aí tinha uma janela, eu comecei a olhar para as nuvens. Aí eu comecei a falar com Deus, imaginar Deus ali, naquelas nuvens, se manifestando, me consolando, e fui voltando meu pensamento a Deus, e Deus foi me confortando. Eu fiquei tão elétrico que nem a anestesia me adormeceu. O médico: você não vai dormir não, Dagoberto? Deu dormir, deu hack, deu tudo. Falei: você coloca esses calmantinhos fracos aí que eu não durmo não. Fiquei conversando com o médico, e Deus foi dando descanso. Falei: Senhor, está nas suas mãos, se for minha hora, amém, glória a Deus. Obrigado pelo perdão dos meus pecados, valeu quanto durou. Falei: será que eu vou? Olha o medo. Mas se fosse, e às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente está insatisfeito, porque a gente não tem se alimentado devidamente. Deus quer alimentar a sua alma, querido. Deus quer te capacitar a caminhar. Eu não vim falar para você que os problemas vão mudar, não. Eu vim falar que tem um Salvador maior do que os problemas, que é Cristo. Ele pode fazer um milagre, pode mudar, como acalmou a tempestade. Eu creio nisso, mas
o foco hoje seria: Senhor, me ensina a me alimentar de Ti. Vamos ficar em pé. Quantos alimentos errados que a gente tem comido? Quanto tempo a gente tem gastado na televisão? É um alimento errado. Por isso você está sem calorias. Alimento errado. Quanto tempo desperdiçado em coisas que não vale a pena. Que Deus mostre para nós. Que Ele coloque em você o verdadeiro amor por Ele, pelas pessoas. Que Ele tire de nós esse coração egoísta, como os discípulos estavam tão egoístas. Que nós possamos entregar ao Senhor tudo que somos e tudo que temos. Mas acima de tudo, esse texto dá várias lições para nós. Mas eu queria mesmo reforçar, porque nós precisamos ser saciados pelo Senhor. Se falta amor em você, é porque você não tem se alimentado do amor. Se falta perdão, porque você não tem se alimentado do perdão, da graça de Deus. Se você não tem experimentado a alegria do Senhor, porque você não tem se alimentado da alegria do Senhor. Mas eu estou num momento difícil. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mesmo quando as coisas não vão bem? Sim, porque a alegria do céu é algo muito sério para a nossa vida. A alegria do céu é mesmo quando não está bem. Eu não sei me alegrar quando as coisas não estão bem. Por isso que eu preciso de Jesus. Eu sou muito inquieto, muito ansioso. Talvez é o fruto da hérnia, do lombinho, do cortisol. Mas eu tenho aprendido: Senhor, eu quero a Ti. Me alimenta da Tua paz, do Teu amor, da Tua vida, do Teu discernimento. Jesus é o pão da vida que sacia você nessa noite. Eu não sei quais são as suas expectativas para esse final de ano. Mas o que você não pode abrir mão é que o pão vivo desceu do céu para saciar você. Se alimente dele diariamente. Você vai ter direcionamento. Você vai ter o horizonte do Senhor. Você vai ter a vida do Senhor. A energia para caminhar num mundo que suga as pessoas, que estão caminhando sem ovelha, sem pastor. Mas hoje nós temos o bom pastor, que nos conduz aos passos verdejantes e às águas tranquilas, que diz na sua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque Ele é o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, porque aquele que se alimenta dele, por ele viverá. Viver nesse mundo que jaz do maligno é viver na dependência de Cristo, do amor dele que alcançou a gente para amar, do perdão dele que nos perdoou para perdoar, da alegria dele que nos alegra para transmitir alegria, o bom perfume de Cristo aonde estivermos. Mas se você não se alimenta de Cristo, você está sendo azedo, amargo, chato, mesquinho, e você não entendeu o Evangelho. Por isso tem que nascer de novo, morrer com Cristo, perder a velha vida na cruz e renascer na ressurreição para ter o pão da vida, Cristo, saciando a nossa fome. Querido Pai, muitas vezes nós somos como esses discípulos. Quando a coisa não sai do nosso jeito, a gente se afasta, a gente dá a resposta errada, a gente não crê no milagre, a gente não crê na provisão do Senhor. Por isso que a gente está muito atolado nesse mundo ainda, Senhor. Nos perdoe, nos ajude, Pai. Nos ajude a ver além da razão. Nos ajude a ver a Ti, Pai, o Teu poder. O maior milagre é o milagre da cruz, onde o Senhor foi moído e partido por nós, Jesus, para saciar a nossa fome. Onde o Senhor sofreu duramente por nós. Oh Pai, opera em nós. Quantos aqui têm vivido dias inquietos, ansiosos, tensos, preocupados, Senhor? Tem sucumbido diante da demanda do mundo. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, Pai, pela tua graça, com o pão da vida, o pão que permanece, o pão que prevalece. Obrigado, Pai, porque o Senhor coloca em nós fome pelo pão da vida. Nossa alma tem fome do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Cuida da tua igreja em Aracati. Cuida desse ministério, dos pastores, da liderança, de cada irmão. Santifica o teu nome neste lugar. Desperta o teu povo para te buscar na palavra, na oração, na comunhão, no amor, no servir, Pai. Nos ajude, Pai, a ter uma vida de oração, de dependência do Senhor. Não nos deixe ser submergido pelas ondas bravias, pelas noites escuras, Senhor. Mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor sacia a nossa fome.
porque o Senhor tem pastos verdejantes para nós. O mundo não tem, só o Senhor tem para nós. Nos ensina a olhar para Ti, a crer na palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus sacia a sua fome a cada dia. Cada dia, irmãos, vá diante dEle. Irmãos, eu quero pedir a vocês só 5 minutos.